O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Saudações siderais! Estamos começando mais uma edição de Conexão Sideral, um papo inteligente no YouTube brasileiro. E hoje vamos conversar com o astrônomo amador Cristóvão Jacques. Ele trabalha lá em Belo Horizonte, operando o Observatório SONIA, um observatório instalado em Oliveira, no interior de Minas Gerais, que faz descoberta de asteroides próximos à Terra. É a nossa linha de defesa contra os asteroides próximos à Terra. O SONIA já fez diversas descobertas desde o início das operações em 2013, final de 2013, começo de 2014. E nós vamos contar um pouco da história do SONIA, como ele foi desenvolvido, 100% com verbas do próprio bolso do Cristóvão e dos colegas dele que desenvolveram o observatório, e o número de descobertas que eles já fizeram de asteroides próximos à Terra e asteroides até no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter é realmente impressionante. Além disso, é um dos poucos observatórios no hemisfério sul que faz observação de asteroides. E esse é um ponto extremamente importante, porque nós temos o céu inteiro para vasculhar em busca de asteroides que possam estar em rota de colisão com a Terra. E claro que é importante monitorar tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul. O hemisfério norte está muito bem servido com projetos, inclusive financiados pela NASA, mas o hemisfério sul tem essa carência e o SONIA agora está fazendo uma vaquinha para manter suas operações até 2018. Eu aproveito para já deixar aqui, se você tiver a chance de colaborar, é muito importante. De toda forma, vamos falar aí de vários assuntos, não vamos falar só do SONIA em si, mas vamos discutir a questão de asteroides, risco de impacto, o que aconteceria se astrônomos descobrissem agora um asteroide em rota de colisão com a Terra. O Cristóvão Jacques vai dar o seu depoimento de um caso semelhante que aconteceu com ele nesses anos de operação aí com o SONIA, e vamos falar também de outras perspectivas como mineração de asteroides, é possível, não é possível, o que pode se descobrir sobre os asteroides aqui da Terra, o que é preciso enviar sondas para investigar, como a NASA tem feito recentemente, e outras agências espaciais, a agência espacial japonesa, a JAXA, também está mandando sua segunda missão a um asteroide, agora a Hayabusa 2, a Hayabusa original foi aqui, fez um pouso no asteroide e tirou uma amostra e trouxe de volta para a Terra. Missão espetacular. Os japoneses eles já estão na segunda versão. Os americanos têm a missão Osiris-Rex, que também vai retirar amostras de um asteroide. E tem uma série de outros projetos aí no pipeline que vão sair nos próximos anos. Nós vamos comentar o que se pode fazer com essas missões e o que se pode fazer estudando asteroides aqui da Terra. Isso sem falar, é claro, em todos aqueles hoax, né? Aquelas fraudes aí que circulam pela internet de que tal asteroide vai bater e a NASA está escondendo. Você vai ver que é muito, muito, muito difícil mesmo existir qualquer conspiração em torno dos asteroides. A ameaça, claro, é real e por isso os astrônomos precisam ficar de olho no céu, investigando e descobrindo cada um desses objetos para ter a certeza de que eles não vão colidir com a Terra. E se por um acaso um deles tiver o nosso nominho lá marcado nele, é importante que a gente saiba o quanto antes para poder desenvolver estratégias para tentar desviar esse asteroide ou no mínimo mitigar o impacto que ele causaria. Confira aí a entrevista com o Cristóvão Jacques. Bom, Cristóvão, primeiro, muito obrigado por topar ceder essa entrevista aqui pra gente. É sempre um prazer falar contigo. E eu queria abrir essa entrevista perguntando justamente como nasceu o SONIA, né? De onde surgiu a ideia de vocês criarem esse observatório voltado para asteroides próximos à Terra. Como é que... Conta um pouco da história pra gente. Bem, olá para você, Salvador. Também é um prazer a gente falar com você e com o pessoal que tá vendo esse vídeo. Bem, o SONIA, na verdade, nós começamos a observar asteroides no ano de 1999, quando nós inauguramos e compramos uma câmara CCD lá para o observatório do Centro de Estudo Astronômico de Minas Gerais, que fica em Belo Horizonte, e a gente tem um observatório que fica na Serra da Piedade. Lá que começou, então, essa saga por estudar asteroides, né?
e foi no ano de 99. Meus grandes professores e gurus, aí, o Paulo Rovossin, esteve aqui em Belo Horizonte, deu uma palestra e que incentivou mais a gente continuar nesse assunto aí. E aí, de 99 em diante, nós inauguramos um telescópio em Belo Horizonte, em 2004, foi um dos primeiros telescópios controlados via internet aqui do Brasil, mas o objetivo desse telescópio era a gente buscar supernovas, né? Isso foi em 2004. Nós instalamos um observatório chamado CEAMIG-REA, ali perto do bairro da Pampulha, na casa do Arthur Pimentel, onde a gente buscava encontrar supernovas. E nós criamos um projeto chamado Projeto BRAS, que era composto de eu, do Arthur Pimentel, Tasso Napoleão e Carlos Colessante, pessoal da REA, que é a Rede de Observacional de Astronomia, e a gente descobriu nessa época mais ou menos 15 supernovas. E aí nós tivemos um problema com o telescópio, com a câmara CCD, e mais ou menos no ano de 2009 eu voltei mais para a área de asteroides de novo, e a ideia era construir um observatório dedicado à busca de asteroides aqui no hemisfério sul, já que o hemisfério sul da Terra ele é muito pouco vigiado em termos de telescópios que buscam asteroides, né? Diria que uma proporção para cada telescópio no hemisfério sul tem 20 no hemisfério norte, né? Então assim, é uma desproporção muito grande, né? Então em 2009 eu tive essa ideia e encomendei um espelho, né, um espelho de telescópio com um óptico chamado Sandro Coletti, do Paraná. Ele entregou o espelho em 2009, 2010, mais ou menos, mas a gente não tinha ainda lugar aonde instalar esse observatório. E aí o espelho ficou parado durante 4 anos na caixa, né? E aí, mais ou menos 2012, 2013, eu fui em Oliveira, na casa de um amigo meu chamado João Ribeiro, e a gente tinha um sonho em comum que era construir um observatório. Então, vamos juntar a fome com a vontade de comer. Ele tinha um terreno, ele ia construir o prédio, eu ia fornecer os equipamentos, né? Então, assim foi feito. Ele construiu o prédio do Sonia no terreno dele. Na verdade, ele construiu até porque ele ia morar nesse terreno, né? Ele construiu primeiro o observatório para depois construir a casa, né? Inverteu a coisa. Mas depois acabou que as coisas ficaram mais ou menos prontas juntas, né? Mas o importante é que esse terreno localizado fora de Oliveira, fica mais ou menos 5 km fora de Oliveira, da cidade de Oliveira, que fica a 150 km de Belo Horizonte. Esse terreno tinha que ter 2 características. Primeiro, tem que ter energia elétrica, segunda, tem que ter acesso à internet, né? Esses eram pré-requisitos básicos, né, para a gente operar esse observatório. Então nós fizemos esse observatório em 2013, em junho de 2013 nós concluímos, quer dizer, o João acabou a construção dele, e o telescópio mesmo, a montagem foi toda terminada em outubro de 2013. Nós tivemos aqui a ajuda de pessoas aqui do Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais, o Marcelo Moura, que foi a pessoa que fabricou o tubo óptico, a parte do tubo óptico, a parte de como encaixar as peças ópticas, o focalizador, e a montagem, nós importamos a montagem, importamos a câmera CCD, então juntamos tudo isso aí e fizemos o observatório. E colocamos um telescópio de 450 mm, f2.9, que é um telescópio capaz de observar grandes campos, né? Pra você ter ideia, o campo desse telescópio é 1,5 graus, né, de largura e de altura, né? Então 1,5 graus por 1,5 graus, você pega mais ou menos, é como se fosse colocar 9 luas dentro desse campo. Em termos comparativos, né? E aí começamos, no final de 2013, a parte de comissionamento do observatório, quer dizer, a parte de ajustes, né, e tudo, e em janeiro de 2014 começamos mesmo, final de 2013, início de 2014, começamos mesmo a busca de asteroides aqui no hemisfério sul.
E isso aí é uma coisa importante ressaltar e que me encanta e impressiona, é o seguinte: tudo investimento do bolso de vocês, né? Quer dizer, ninguém ajudou isso aí, foi um ato de amor à astronomia mesmo, o investimento todo que vocês fizeram no observatório. Vocês chegaram a fazer alguma conta, assim, ao longo desses anos, de quanto vocês gastaram no observatório, Cristóvão? Acho que nós nem queremos fazer essa conta, não, porque se for fazer essa conta, a gente nem ia gastar dinheiro de novo nesse observatório, não. Pois é, Mas, e os resultados são impressionantes. Eu queria que você desse também um panorama do que vocês já descobriram até agora, aí desde o final de 2013, quando vocês começaram a operar. até voltando, na época de 2013, eu fui convidado a sair da minha empresa, para não falar demitido, né? E eu peguei uma parte do fundo de garantia para usar no observatório, né? Então, a Minha Casa Minha Vida tem o meu observatório Minha Vida também, né? Então, eu usei essa parte aí para construir o observatório. O João, ele tinha um apartamento aqui em Belo Horizonte, ele foi obrigado a vender até para construir a casa, então, ou seja, juntamos aí as economias, né, e construímos aí o observatório, que aqui no Brasil é o único que funciona com esse objetivo de descobrir asteroides, né, e desde então, no primeiro mês de 2014, a primeira descoberta, inclusive, já fomos agraciados com um cometa, né? Foi assim, considerado o primeiro cometa descoberto no Brasil por brasileiros, né? Com um instrumento feito aqui também no Brasil. E foi o cometa 2014 A4 Sonier, e desde então, desde 2014 até agora, 2017, nós descobrimos 6 cometas e 28 asteroides próximos à Terra. E também é interessante o seguinte: nesses 4 anos de operação, em termos de observatórios amadores no mundo, nós sempre fomos líder de descoberta. Então, 2014, 2015, 2016 e até agora, 2017, nós estamos aí em primeiro lugar no mundo em termos de observatórios amadores, né? Que descobrem asteroides próximos à Terra. Então, fora esses 28 asteroides próximos da Terra e outros 6 cometas, também tem algumas dezenas aí de asteroides do cinturão principal, e também tem uma classe chamada Mars Crossers, que são asteroides que atravessam a órbita de Marte, que nós também descobrimos 3. Então, basicamente, essa é as nossas descobertas até agora. E agora vocês estão organizando aí uma vaquinha para sustentar a operação do telescópio, do observatório até 2018. Importante a gente divulgar, né, Cristóvão? Porque se as pessoas quiserem colaborar, eu acho que é super importante. Eu já queria emendar essa informação numa pergunta. Quer dizer, você falou que no começo, quando vocês começaram, o céu do hemisfério sul era muito pouco coberto. Ele continua sendo muito pouco coberto? A gente vai ficar meio às cegas se de repente o Sonier parar de operar? Olha, a gente tem sempre uma máxima que se a gente não descobrir um asteroide, outros vão descobrir. Mas isso nem sempre é verdade, porque, por exemplo, nós já tivemos 2 casos de asteroides que foram descobertos no hemisfério sul e eles estavam se movimentando tão rápido que nenhum observatório do hemisfério norte ia conseguir encontrá-los. Então, assim, por isso que é importante o scan do céu nos 2 hemisférios, né? Porque o pessoal nós temos basicamente hoje 3 players aí vamos dizer, no mercado astronômico de busca de asteroides, que são o Pan-STARRS, que fica no Havaí, o Observatório Catalina, que fica no Arizona, e o Observatório Atlas, que também fica no Havaí. Todos esses 3 observatórios, eles são fundados por verbas da NASA. Então, por exemplo, o Pan-STARRS tem um orçamento de mais de $2 milhões por ano só para colocar em operação um telescópio. Para pagar o staff, para pagar as pessoas, pagar a manutenção do observatório, que é uma coisa muito cara, né?
Então, esse pessoal, eles têm uma verba da NASA, quer dizer, apesar das universidades que foram as fomentadoras de construir o observatório, de construir, fornecer os técnicos, fornecer os cientistas, o dinheiro de manutenção ele vem da NASA, anualmente, né, através de grants da NASA. E também, assim como eles precisam de uma verba para fazer manutenção, nós, obviamente, trabalhamos gratuitamente e voluntariamente no nosso observatório, mas a gente também tem despesas, né? Às vezes estragam uma peça da máquina CCD, estragam uma peça de um telescópio, são coisas caras que você tem que importar, paga imposto. A gente não tem uma lei de incentivo para os amadores fazerem, né? Porque isso aí, para eu, por exemplo, importar uma peça do exterior, eu teria que estar ligado a alguma universidade, né? Eu teria que estar ligado a algum projeto aí. E a gente não tem essa condição de estar ligado, a gente nem quer estar ligado à universidade, porque a gente quer ter uma operação independente. Então a gente tem o custo de energia, tem a internet, ainda bem que tem uma empresa em Oliveira, a Vertentes, que nos fornece internet gratuitamente desde o início da operação Sonia. Se não fosse isso, nós teríamos mais gastos ainda, ou seja, nós estamos chegando num ponto que a gente está tendo dificuldade de manter o observatório, porque você trabalhar quase toda noite desgasta equipamento, você tem um consumo de energia, então você tem também a parte do edifício que tem da manutenção, o teto tem que trocar, às vezes, motor, tem que trocar uma peça, às vezes dá um raio, estraga tudo, queima computador. Nós temos lá 4 computadores que, se um deles parar de funcionar, você tem que remodelar toda a sistemática interna. Ou seja, tudo isso aí gera uma despesa anual da ordem de mais ou menos aí uns 8 a 9 mil reais por ano, e nós fizemos justamente essa vaquinha, que ela vai funcionar aí até 31 de dezembro deste ano, e a gente fez um orçamento de 17 mil reais para o observatório funcionar, cobrir esse orçamento, cobrir as despesas de 2017, que já estão em curso. Aí também esqueci mais uma coisa, a gente tem que pagar a manutenção de softwares, né? Também não é uma coisa muito barata. Então, 2017, 2018, então a gente fez essas vaquinhas justamente para cobrir essas despesas ao longo desses 2 anos aí. Certo, certo. Espero que você consiga. E claro, estou falando com vocês aí também. Se tiverem a chance de ajudar, por favor, ajudem. Vou deixar o link depois para a vaquinha. Ajudem, porque é um trabalho que vale a pena. E eu queria até aproveitar, emendar e perguntar sobre potencial para futuras descobertas com Sonia. Ainda tem muito asteroide lá fora que a gente precisa descobrir, Cristóvão? Se a gente for olhar os asteroides maiores, os asteroides mais de 1 quilômetro que passam perto da Terra, 93% deles já foram descobertos, ou seja, tem 7% ainda a serem descobertos, ou seja, pouca coisa ainda dos asteroides da população estimada de asteroides acima de 1 quilômetro. E aí, se a gente for baixando, à medida que a gente vai baixando o diâmetro do asteroide, vai aumentando essa população e também vai aumentando a população de asteroides a serem descobertos, né? Então, na faixa, inclusive a NASA agora está com a meta, antes era a meta de 1 quilômetro, agora é a meta de encontrar os asteroides de 140 metros para cima. Isso aí ainda tem, acho que nem 10% já ainda foram descobertos, ou seja, tem muita coisa a ser descobertos ainda. E esses asteroides de 140 metros, existe a estatística de cada, entre 1.000 a 10 mil anos, um cai na Terra. Desses asteroides de 100 e 140 metros. Ou seja, um asteroide desse cai na Terra, ele pode destruir uma cidade e outras cidades próximas também. Quer dizer, e pode ser que um desses aí não descobertos tenha o nosso nome lá colado nele, né? E aí entra o aspecto mais importante, eu acho, desse trabalho, que é de defesa planetária. Eu vi um vídeo da NASA, acho que foi divulgado por esses dias, em que eles falam que, em tese, eles já têm alguma ideia de como fazer para desviar um asteroide, caso eles detectem esse asteroide vindo na direção da Terra. Aí eles falam de vários métodos, aquele método de trator
gravitacional, ou seja, manda uma nave para o lado do asteroide, com a gravidade vai desviar um pouquinho o curso dele, ou o impacto cinético, você dá uma pancada no asteroide, espera desviar ele um pouquinho, ou no caso mais extremo, de repente uma detonação nuclear para dar uma chacoalhada no asteroide para ele mudar de curso. Tudo isso, todas essas ideias, tudo bem, elas têm uma base na física que a gente entende e tal. Agora, quão perto a gente está de poder executar uma coisa dessas na prática? A gente tem mesmo um sistema de defesa planetária eficaz hoje, Cristóvão? Ainda estamos devendo. Como é que é isso? Tudo depende do time span, né? Ou seja, do tempo que você tem entre a descoberta do asteroide e até a possível queda dele, né? Então vamos supor, por exemplo, o asteroide Apophis, que foi descoberto, se não me engano, em 2004. Ele tem uma aproximação com a Terra no ano 2029. Se por acaso ele fosse bater com a Terra, nós teríamos aí realmente um bom tempo para preparar e para desviar esse asteroide. Mas se fosse daqui a um ano, nós não teríamos esse tempo, né? Nós teríamos não só o tempo de preparar uma missão, mas também um tempo, por exemplo, que essa missão, essa questão de lançar um foguete para fazer um tractor do asteroide, isso demanda tempo. Demanda tempo porque a nave vai ficar rodando em torno do asteroide durante muito tempo e vai provocando micro desvios na gravidade. Esses micro desvios da gravidade vão demorar um tempo para somar e para sair de uma possível rota de colisão. Então demanda um tempo, né, dependendo do asteroide. E hoje a NASA, por exemplo, mal tem ainda o SLS para ser lançado, possivelmente aí ano que vem, eu não sei se tudo der certo. Ou seja, estamos meio engessados em termos aí dessa proteção planetária. Então existe uma preocupação, porque se a gente tudo depende de quanto tempo antes a gente descobre um asteroide para ele bater na Terra no futuro. Então, por exemplo, nós tem uma lista, tem dois serviços ligados, um é ligado à NASA e outro é ligado à Universidade da Itália. Um chama Sentry, SENTRY, e o outro chama NEODIS. Esses dois serviços, eles buscam justamente prever futuras aproximações de asteroides com a Terra. E eles têm uma lista de asteroides que asteroide chama Risk List, ou seja, lista de risco de asteroides que daqui até 100 anos eles podem ter uma colisão com a Terra. Atualmente não tem nenhum, que tem uma grande probabilidade. Inclusive um asteroide que nós descobrimos agora, recentemente, o 2017 NT5, que foi descoberto pelo SONIR, ele entrou nessa lista de risco recentemente. Então ele vai ter 6 oportunidades de ter um choque com a Terra nos próximos 100 anos, mas são tão pequenas as probabilidades que não chama tanta atenção, mas ele mesmo tendo uma pequena probabilidade, ele entra nessa lista de risco. Então essa lista de risco desses dois serviços que existem, elas são publicadas aí, o pessoal pode procurar na internet e você vai ver que por enquanto nós não temos nada também de ameaçador que vai chegar aqui na Terra. A grande questão é os asteroides a serem descobertos, né? Que os asteroides que já foram descobertos, eles estão todos dominados, vamos dizer assim. Agora, os que não foram descobertos, a gente não tem ainda noção. Certo. E uma coisa que a gente vê com muita frequência e que eu já percebi que te incomoda muito a ponto de você agir a respeito, são os boatos de asteroides, né? Sempre tem o asteroide da vez que vai bater com a Terra e que dizem que a NASA está escondendo e dá uma data lá. E você chegou a criar uma página no Facebook chamada Bad Asteroid justamente para combater essa boataria toda. Quer dizer, até quando a gente vai com isso? Será que a gente tem chance de vencer os boatos? Porque quando se fala em asteroide, todo mundo pensa essas duas coisas. Primeiro, é um perigo para a Terra. Segundo, será que a NASA não está escondendo alguma coisa? A grande questão é o próprio ser humano com
a interação com a internet. Quanto mais like para os sites, melhor. Então, e o que atrai os likes, ou atrai a atenção desses sites sensacionalistas, justamente é criar uma fofoca mentirosa, né, mas que tem um grande impacto de alarde e tudo, para você ganhar esses likes, porque a população, grande parte, não tem informação correta e nem busca a informação correta nos sites corretos, né. Então, o nosso papel aí, a gente criou essa página no Facebook, chamada Bad Asteroid, justamente para combater esse tipo de informação, né, dando a informação correta. Então, por exemplo, nós vamos ter esse ano a passagem do asteroide em outubro, acho que é 12 de outubro, do asteroide 2012 TC4. Esse asteroide, inclusive, ele vai ser até usado com o pessoal aí da NASA e outros grupos para fazer um teste de detecção, e porque é o seguinte, esse asteroide foi descoberto pelo Pan-STARRS em 2012, só que ele não teve muitos dias de observação. Ele não tendo muitos dias de observação, qualquer posição mais para o futuro fica com uma margem de erro maior. Então, para você ter uma ideia, esse asteroide ele pode passar desde 6.800 quilômetros da Terra até 200 mil quilômetros da Terra. Ele não vai colidir com a Terra, ele não tem chance de colidir com a Terra. Mas olha o tamanho da incerteza, de 6.800 até 200 mil quilômetros. Inclusive, alguns sites nem falam dos 200 mil quilômetros. Alguns sites falam só dos 6.800. Mas 6.800 é a pior hipótese, né, de aproximação. Então tem uma incerteza muito grande. Só alguns dias antes dele se aproximar com a Terra que a gente vai poder observá-lo, caso encontre, para ter uma ideia de onde ele vai passar. Então, isso aí já está causando uma celeuma muito grande aí de sites aí que aproveitam desse tipo de notícia para falar que o asteroide pode bater com a Terra e tudo, mas também às vezes os cientistas eles não ajudam muito, né? Até o próprio press release da NASA ele foi mal escrito, tem muitas críticas de alguns cientistas que ele foi mal escrito, falou assim, até um cientista falando isso do asteroide, mas parece que se eu fosse do público, você fala que os cientistas não sabem nada, eles não sabem nada, né? Justamente por causa disso, porque às vezes a coisa ela é má escrita, ela não tem uma boa comunicação, e a comunicação com o público não é qualquer um que sabe fazer não, né? Como você sabe fazer. Então tem que ser uma coisa muito bem feita, muito bem escrita, e que seja digerível para o público de tal maneira que não cria essa celeuma de catástrofe iminente, né? Então, esse asteroide, já posso falar com vocês, não vai cair na Terra, vai passar raspando, mas esse raspando pode ser de 6.800 quilômetros até 200 mil quilômetros. Certo. E agora vamos fazer um exercício de hipótese, que eu acho importante mostrar para as pessoas como é que funciona isso, né? Como é que funciona detecção, segmento, acompanhamento de asteroide. Vamos supor que você está lá no SONIR, fez observações, descobriu um asteroide novo, fez um cálculo preliminar da órbita e, poxa, parece que ele vai bater com a Terra. Você chega a essa conclusão, ele tem uma chance razoável de bater com a Terra. O que acontece aí? O que acontece se você descobre um asteroide em rota de colisão? Como é que as coisas se desenrolam a partir daí? Eu vou até dar dois exemplos que já aconteceu com a gente aqui. O primeiro exemplo, nós descobrimos um objeto o ano passado, e porque o processo é o seguinte, a gente descobre o asteroide, verifica se ele não existe, já conhecido, e caso não exista na base de dados já conhecido, a gente envia para o Minor Planet Center, que é o centro que coleta essas informações. Aí o Minor Planet Center recebe essa informação e disponibiliza esse objeto numa página, que aí os cientistas, observatórios no mundo inteiro vão tentar seguir aquele asteroide para melhorar a órbita dele. Aí, ano passado, mais ou menos em abril, nós descobrimos um objeto e ele, aí eu vi como é que funciona o esquema. Ele disparou um alarme pro pessoal da NASA, pessoal lá da Itália, não sei o que, aí começaram a pipocar
perguntas para mim, aí, como é que vai? Você conseguiu? Porque a gente observa asteroide logo depois, 1 hora depois ou 2 horas depois da gente descobri-lo, a gente tenta fazer mais uma imagem dele para ter uma órbita melhor. Mas nesse tempo, entre a descoberta e o tempo que eu consegui fazer a segunda lote de imagens, né, começaram a pipocar as observações, e o pessoal mandando os e-mails, eu via eles dando aquele forward, né, na mensagem, eu vi lá, alerta, não sei o que, asteroide com tantas percentual de probabilidade de chocar com a Terra, não sei o que, tarará. Aí no momento que nós fizemos a segunda observação que eu enviei, aí eu vi que não era um asteroide, sim um satélite artificial ou lixo espacial que estava perdido, que não estava catalogado. Então, a partir dessa segunda observação, tirou toda a questão de hipótese de bater na Terra, mas a primeira observação já dava alguma incerteza de alguma coisa de bater na Terra, né? Então, esse foi o primeiro caso. O segundo caso foi um asteroide mesmo, aí foi um asteroide que nós descobrimos em agosto do ano passado. Nós descobrimos ele no final da manhã, da madrugada, lá para as 4 da madrugada, e às 5 da manhã, madrugada, eu estava acordado e eu fiz uma segunda imagem desse asteroide e eu vi que ele ia passar a 80 mil quilômetros da Terra, mais ou menos 20 horas depois. Ele era do tamanho do Tunguska, pra você ter uma ideia. Ou seja, se batesse na Terra, poderia causar, logicamente a gente não sabe ainda direito a composição do Tunguska, nem desse asteroide, porque uma das coisas é você descobrir os asteroides. Outra coisa que ainda está sendo feita aos poucos é você saber a composição dos asteroides. Pois é, aproveita, faz um parênteses e conta para o público o que é Tunguska, porque eu sei, você sabe, mas bom que todo mundo saiba. O Tunguska foi um grande evento que ocorreu no século passado, perto da região da Sibéria, em Tunguska, lá na antiga União Soviética, né, onde possivelmente um asteroide, alguns falam que é asteroide, outros falam que pode ser um pedaço de um cometa, de mais ou menos 40 a 50 metros, ele caiu. Na verdade ele não caiu, ele foi, vamos dizer assim, incinerado no ar mesmo, e essa entrada dele na atmosfera da Terra causou uma grande onda de choque. Então, as fotos da época mostram as árvores todas elas tombadas, né, numa direção, mostrando que houve realmente uma entrada de um grande objeto de 40, 50 metros, né, possivelmente um asteroide ou um pedaço de um cometa. Eu não tenho ainda, pelo menos, um estudo mostrando qual a composição desse corpo. E, recentemente, em 2013, nós tivemos o chamado meteoro, né, o asteroide Chelyabinsk, né, que caiu também, coincidentemente, na Rússia. Parece que esse pessoal atrai essas coisas, né? 2 vezes lá, naquela região, e que esse asteroide caiu, se não me engano, foi 13 de fevereiro de 2013, né, nessa região. Foi um pequeno asteroide de mais ou menos 20 metros, que não foi detectado, e que ele caiu na Rússia, nessa cidade de Chelyabinsk, e foi muito filmado e fotografado, e alguns pedaços dele foram encontrados um pouco mais distante da cidade. Então, esses dois fenômenos, né, exatamente mais ou menos 100 anos de diferença, mostra também que a estatística também está mais ou menos correta, né, que um objeto desse entra na atmosfera da Terra a cada 100 anos. Mas a estatística é estatística, nada impede que daqui a alguns anos entre um outro objeto desse na Terra. Então, voltando ao objeto que nós descobrimos em 2016, esse objeto foi descoberto de manhãzinha, final da manhã, e no final da noite, dessa própria noite, ele já ia passar 86 mil quilômetros da Terra. Então, assim, com a segunda observação que a gente fez, já tem uma ideia razoável de onde ele vai passar, né? Teve também um evento do primeiro asteroide que foi descoberto
no espaço e que teve a previsão de cair na Terra foi 2008, esqueci o nome, 2008 tem alguma coisa aí, esqueci o nome, TC3, acho que é 2008 TC3. Ele foi descoberto pelo Observatório de Catalina numa madrugada de domingo para segunda. E as duas primeiras observações já indicavam que ele ia bater na Terra, só não sabia-se onde ainda. Que ia cair na Terra, ele ia cair. Mas o erro foi mais ou menos 1.000 quilômetros de distância. E aí, nessa época, a gente acessava um observatório na Austrália, a gente paga um observatório, e a gente acessa esse observatório, e eu entrei, fiz as imagens desse asteroide. Depois dessa observação, o erro caiu de 1.000 quilômetros para mais ou menos 100 quilômetros. Então, à medida que você vai observando, os erros vão diminuindo. Mas a partir das duas primeiras observações já tinha-se noção que ele ia 100% ia cair na Terra. Só que foi um asteroide pequeno, né, de 2 metros de diâmetro, né, pouco causou. Ele caiu no norte do Sudão, e até teve a preocupação na época de avisar, porque aquele Sudão ali é perto daquela região da Terra muito tranquila, que é o Oriente Médio, né? Então teve a preocupação do pessoal para avisar, vai cair um asteroide aí, não é míssil, né? Vai cair um asteroide hoje aí, então você fica tranquilo. E ele caiu e regerou alguns pequenos meteoritos também na região, que foram depois, como ele caiu no deserto, coletar meteorito no deserto é mole, né? Porque qualquer pedrinha que está ali, diferente da areia, é um meteorito. Então esses foram os casos aí. Certo. E é legal você dar esse panorama pra gente, porque assim, mostra como seria difícil fazer uma conspiração para esconder um asteroide, né? Como é um trabalho muito colaborativo e ali coordenado pelo Minor Planet Center da IAU, que recebe os dados e que compartilha, e aí você relata aí esses e-mails de alerta circulando entre os cientistas, seria praticamente impossível, não digo impossível, mas praticamente impossível uma conspiração para esconder um asteroide, não? Eu também eu não gosto de usar a palavra nunca, também não gosto de usar a palavra impossível, porque sempre quando eu uso nunca, sempre quando eu uso impossível, acontece o contrário. Então, mas eu vou dizer que é muito, muito difícil ter uma conspiração das pessoas não saber. Por exemplo, até esses dias para trás, eu estava assistindo justamente os dois filmes, né, O Impacto Profundo e Armagedon. E a gente vê, por exemplo, no caso do Impacto Profundo, que é aquele garoto que descobriu o cometa, né, com aquele outro cientista, é uma graça, né, porque o cara observou uma posição do cometa e já descobriu que ele ia bater na Terra, né, ou seja, coisa totalmente impossível de se ter, na verdade, né, uma pura ficção. E no caso do Armagedon, que descobriram um asteroide, mas ele ficou na surdina, isso também é uma coisa que é praticamente impossível hoje, porque os dados são públicos, né? Você descobre os asteroides, eles são colocados numa página pública, todo mundo acessa essa página, chama NEO Confirmation Page. Quem quiser procurar no Google aí, NEO Confirmation Page. Então, todos os asteroides que estão para ser confirmados, que tem assim uma suspeita de serem NEOs, ou seja, asteroides que passam perto da Terra. NEO é de Near Earth Objects, ou seja, objetos que passam perto da Terra. Eles são colocados nessa página para que os outros observatórios consigam observar esses objetos, mandar as observações para o Minor Planet Center para refinar a órbita para saber se realmente é um NEO ou se é um asteroide comum. Então, é praticamente impossível você esconder, porque todas as obras depois elas são publicadas. Cientificamente existe uma publicação via e-mail, e também essas publicações estão disponíveis publicamente no site do Minor Planet Center, ou seja, não tem como esconder um negócio desse. Agora, a gente fala muito de asteroide em termos de defesa planetária, né, que seria, digamos, o mais urgente aí, a gente proteger o nosso planeta de impactos. Mas também tem toda uma ciência ao redor dos asteroides que é muito interessante, né, porque são objetos que remontam aí
as origens do sistema solar. E ao mesmo tempo são objetos extremamente difíceis de estudar, né? Porque são pequenos e normalmente estão muito distantes. O que a gente pode fazer para estudar asteroides aqui da Terra? E o que exige sondas? Como é que você encara aí essas novas missões que a NASA está planejando para asteroides? O Japão vai estar promovendo uma segunda missão de coleta de amostra de asteroide. A NASA está fazendo a sua. Esse é o único jeito realmente de estudar para valer asteroides? Qual é o limite da ciência aqui em Terra que a gente pode fazer dos asteroides? Bem, aqui em Terra existe, vamos dizer assim, um estudo que é chamado caracterização dos asteroides, ou seja, você descobrir quais são os principais elementos que constituem um asteroide. E isso aí é feito através de espectroscopia, você faz um espectro do asteroide, ou você faz através de fotometria com filtros. Então, a fotometria com filtros, você faz a imagem do asteroide em vários filtros, depois você analisa essas imagens em cada filtro, e você também tem condição, a partir da fotometria e da espectroscopia, você ter vamos dizer assim, uma caracterização de que materiais são formados os asteroides. Agora, isso é uma informação da asteroide. A outra informação é qual que é o período de rotação dele, qual que é a forma dele, e às vezes existem asteroides que são duplos ou triplos, né? Então existem outros estudos chamados ocultações, que quando um asteroide passa na frente de uma estrela, e esse é um evento chamado ocultação, ele é previsto aqui da Terra passar em algum lugar, então tem algum asteroide, tem algum observatório que vai observar essa ocultação, e dependendo do tempo que é como se fosse um eclipse, né? O asteroide passa na frente da estrela. Então esse tempo que o asteroide passa na frente da estrela, a gente sabe a distância dele na Terra, o tempo que ele passa em frente da estrela, e a gente tem uma noção do tamanho dele. Então isso que é possível fazer aqui da Terra. Agora, esses estudos que as sondas fazem dos asteroides vão ser mais profundos, e porque isso aí a gente está estudando só a casca do asteroide, né? A gente não está estudando o que tem dentro do asteroide. Essas sondas vão já pesquisar um pouquinho mais a fundo o que tem mais no interior dos asteroides do que esse estudo aqui na Terra, que é uma coisa mais superficial, né? Então, uma coisa mais superficial e mais limitada. Então, o que tem dentro dos asteroides, a gente não sabe, porque não temos essa tecnologia, pelo menos das missões que foram lançadas até hoje, teve poucas realmente que foram coletar amostras dos asteroides e que a gente sabe os resultados dela, né? Certo. E a última coisa que eu queria falar com você é assim, existe também uma perspectiva de alguns grupos aí, meio futuristas, que discutem perspectivas de mineração de asteroides, quer dizer, já transformar ali a pesquisa de asteroides numa expansão da economia do ser humano, da Terra para o espaço próximo. Quão maluco ou possível você acha que seja esse tipo de ideia, Cristóvão? Inclusive os asteroides candidatos a terem essa invasão terráquea, né? De a gente chegar lá e pegar minerais e trazer até aqui na Terra, são os NEOs, né? São os asteroides que passam aqui perto da Terra, que são mais fáceis de você pegar uma carona e ir. Agora, eu acho que isso aí deve estar muito longe disso aí, porque a questão é você lançar um objeto da Terra. Você tem que saber a velocidade desse asteroide, tem que saber a trajetória dele, tem que saber como fazer um pouso nele, tem que tirar lá os minerais, depois trazer para a Terra e entrar na atmosfera da Terra de novo. Então, ou seja, tem um processo bem complexo, né? Que eu acho que ainda nós vamos ter muita janela pela frente de estudos de tecnologia, e principalmente para baratear uma missão dessa, né? Então hoje mal a gente está conseguindo sair da Terra, né? E voltar, e quanto mais ir no asteroide, tirar
por exemplo, a sonda Hayabusa, né, a japonesa, que teve exatamente essa missão aí, chegou lá no asteroide Tokawa, tirou uma amostra e voltou para a Terra. Mas tirou um pedacinho do asteroide, né? É bem pequena a amostra que trouxeram. Agora, para você viabilizar um projeto de mineração de um asteroide, você tem que trazer uma quantidade razoável de minerais de um asteroide. E, primeiro, que você não sabe a composição que ele tem lá dentro, né? Segundo, para trazer uma grande quantidade de minerais aqui para a Terra, você vai ter que ter um plano muito bom de reentrada na atmosfera da Terra, ou seja, é um negócio que custa muito dinheiro, que não sei se viabilizam financeiramente um projeto desses, né? Então, eu acho que, apesar desse pessoal já ver vários grupos aí, inclusive gente séria, né? Até cientistas falando isso aí, eu acho, pelo meu pouco conhecimento, principalmente da área da astronáutica, que ainda está bem longe de conseguir alguma coisa nesse sentido aí. Certo, Cristóvão. Olha, queria te agradecer mais uma vez, foi ótimo falar contigo. Desejo toda a sorte do mundo pro Sonia aí e pra Terra, né? Porque afinal de contas, vocês são a nossa linha de defesa contra a ameaça dos asteroides. Obrigado, Cristóvão. Um grande abraço pra você. Ô, Salvador, obrigado a você pela entrevista também. E só lembrando que naquela primeira pergunta que você me falou, que acho que eu não respondi direito, os observatórios que tem no Hemisfério Sul, hoje, apenas 2 observatórios, que nós tínhamos até 2013, um observatório na Austrália chamado Side Springs, que tem até aquele cometa Side Springs que passou perto de Marte. Ele parou de funcionar em julho de 2013, justamente porque a NASA cortou verba deles. Então, a partir de 2014 para frente, basicamente, nós que ficamos aí como um dos únicos observatórios no Hemisfério Sul a fazer esse tipo de trabalho, e mais recentemente um outro observatório que foi criado também lá no Side Springs, mas é também amador. Tá? Então, profissionalmente, hoje no Hemisfério Sul, nós não temos nada funcionando. E quer dizer, se o Sonia, por falta de recursos, apagar as luzes por um acaso, aí nós vamos ficar caolhos, né? Porque nós temos 2, são amadores. Se um cai, é impossível cobrir o céu com eficiência se você não tiver um certo número de telescópios, né? Inclusive o outro segundo, que está na Austrália, ele está parado há 4 meses, justamente por falta de peças. Então, justamente por causa disso, a gente tem que observar todo dia, não é uma coisa fácil nem para a gente que observa todo dia, e quanto mais para os instrumentos, né, que você tem desgaste de telescópio, tem desgaste de câmera CCD, tem desgaste de peças que abrem e fecham o observatório, ou seja, tudo você tem um desgaste. Então, para isso que a gente está fazendo essa vaquinha, justamente para angariar fundos para continuar o projeto. Pois é, e o céu do Hemisfério Sul é só metade de todo o céu, né? Então a gente devia estar preocupado que não tem observação suficiente nessa área. E mais uma vez, agradecendo ao papel cívico e de defesa do Sonia. Abraço, Cristóvão, até a próxima. Abraço aí. Bem, tá aí, essa foi a entrevista com o Cristóvão Jacques, um papo muito, muito importante, porque ajuda a gente a clarear as ideias com relação a essa coisa dos asteroides, o perigo que eles representam e o quanto nós, seres humanos, podemos fazer para evitar uma potencial catástrofe. E não é pouca coisa não, a humanidade já avançou bastante nesse setor, tanto na área de detecção de asteroides, monitoramento de asteroides, quanto nas perspectivas de desviar um asteroide caso seja necessário. Ainda temos muito caminho a percorrer para que realmente estejamos seguros. E claro que o funcionamento contínuo do Sonia e de outros projetos de observação de asteroides é absolutamente essencial para essa estratégia. Mas de toda forma, é evidente que Arthur Clarke, o escritor, realmente tinha razão quando disse que os dinossauros foram extintos porque não tinham um programa espacial. Felizmente nós humanos temos. E o Conexão Sideral desta semana fica por aqui, mas voltamos em breve. Até lá! Fui!